parte da plateia está renovada, né? Alguns estão aqui agora, não estavam na parte da manhã, então vale a pena reiterar, sobretudo em face daqueles agora chegaram, a nossa linha de entendimento em relação a esse seminário é examinar o discurso do presidente João Goulart no comício da Central, no dia 13 de março de 64, e o que nós fizemos foi destacar os temas principais daquele discurso, daquele comício. E fizemos assim, na parte da manhã, quando tratamos da reforma educacional, que era uma das medidas que o presidente Jango anunciou no comício da Central, e agora nós vamos tratar, talvez, do principal tema, pelo menos o mais explosivo na época, né, que era o da reforma agrária, né, que efetivamente é o que simbolizava, sobretudo, né, para a direita, para os conservadores, para os golpistas, né, simbolizava o que eles chamavam na época da entrada do Brasil no campo do anarco-sindicalismo e da subversão no campo. E, na verdade, a reforma agrária preconizada pelo presidente Jango significaria a redenção de milhares de trabalhadores rurais. Iria acompanhar a desapropriação de latifúndios, né? Enfim. E essa foi mais uma das medidas que o golpe de Estado de 1º de abril de 1964 impediu que acontecesse. E nós vemos que até hoje, né, a reforma agrária é um tema, é uma necessidade estrutural para o desenvolvimento social do Brasil. E é um problema não resolvido, que efetivamente, se o fosse naquela época, nós teríamos um outro país hoje. Sobretudo naquela época que o Brasil ainda iniciava o seu processo de industrialização mais intenso, mas ainda era um país predominantemente rural, né? E nós vemos hoje como um dos fatores da miséria, tanto no campo quanto os problemas sociais na nossa cidade, é a migração do campo para a cidade pela falta de condições de lá permanecer, de lá trabalhar, de lá morar, e que, com certeza, o processo de reforma agrária solucionaria, né? Então, a mesa não está composta ainda completamente, o João Pedro Stetti já está a caminho, já está dentro do táxi, né, vindo dentro desse caos que se transformou o trânsito no Rio de Janeiro. Está vindo do Santos Dumont para cá, já deve estar chegando, mas em respeito às pessoas que estão aqui no horário, que estão aqui há bastante tempo, nós vamos dar início aqui à nossa mesa. Eu passo a palavra ao nosso querido vereador, nosso grande companheiro, Leonel Brizola, né, que honra o nome do seu avô, né, com a palavra do vereador. Boa tarde a todos. Queria agradecer à Universidade, ao UERJ, ao Instituto João Goulart, à Comissão da Verdade, para que a gente possa debater esse momento histórico importante do nosso país, principalmente para que as próximas gerações conheçam a nossa história, conheçam a sua própria história, que é, como eu digo, é a verdade histórica. Verdade histórica que Getúlio, Jango e Leonel Brizola pagaram na própria carne por denunciar o porquê que existe miséria no nosso país. E que a miséria foi plantada neste país para enriquecer Estados Unidos e Europa no mercado mundial, e que infelizmente acontece até hoje. O golpe não foi civil-militar, foi um golpe imperialista das multinacionais contra a remessa de lucro incessante para o exterior e a reforma agrária. Todos os países desenvolvidos fizeram sua reforma agrária. E o Brasil, neste século XXI,
ainda é retardatário da história porque não fez sua própria reforma agrária. Eu escrevi algumas coisas, eu vou ler e comentar um pouco também, para que a gente veja o quanto custou e quanto custa esse episódio tão feio da nossa história. Os trabalhadores rurais sem ocupação foram engrossar, como você estava dizendo, a fileira desempregada, de deserdados suburbanos e boias frias, carentes de terra para o alto consumo, consumo mínimo. A industrialização capitalista no Brasil, empreendida sem a reforma agrária, teve seu nível de produtividade, de trabalho alcançado com taxa elevada de exploração da mais-valia absoluta, isto é, com salários arrochados. O colonialismo sempre foi um agronegócio, uma economia dependente que transfere renda para o exterior. Aquilo que o Gulden Frank, economista que inclusive veio ao Brasil através do Brizola Darcy Ribeiro, colocava muito bem: desenvolvimento do subdesenvolvimento. O escravismo foi um elemento essencial na produção de gêneros agrícolas para exportação. Contudo, a realidade é o trabalho assalariado no campo que, não obstante a existência de alguma pequena propriedade, e infelizmente ainda no nosso país, é o grande latifúndio, é o agronegócio que impera no nosso país. Daí a necessidade urgente de uma reforma agrária para a produção, inclusive a produção energética do álcool, dos nossos óleos vegetais, tendo por objetivo converter essa energia que é nossa em bem-estar para o povo brasileiro. Para que o povo possa vir a consumir o que produz. E isso requer, na verdade, uma mudança bruta do nosso sistema econômico. Porque o exemplo do girassol, que em 4 semanas pode ser produzido como combustível, como energia, nos Estados Unidos sequer nasce. A própria cana-de-açúcar e tantos outros questões energéticas dos países tropicais. Então as nações hegemônicas não estão interessadas, na verdade, em empregar a mão de obra, a nossa mão de obra. Não querem, elas querem os recursos naturais do nosso território. Assim, o genocídio encontra a justificativa lógica e econômica do domínio externo. E aí vale bem lembrar o que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro. A UPP é um Canudos, um controle territorial em cima da miséria. E aí eu escutar o secretário de Segurança hoje, numa entrevista, dizer que na Vila Kennedy, implementada a sua, 38ª, você imagina o custo disso ao povo carioca? Dizer que nunca ninguém fez nada pela Vila Kennedy, nunca teve investimento. Como assim? Existem duas grandes escolas, 2 CIEPs, que abrigariam no mínimo mais de 2 mil jovens estudantes, e estão abandonados, quebrados. Essa é a lógica perversa. Então, o que nos define como civilização é a coexistência escandalosa de uma natureza exuberante, como eu estava falando, do sol, da água, da terra, do ponto de vista energético, com uma extrema penúria social, resultado do desencontro entre a geografia e a história. O espaço que nos favorece pela natureza e o tempo que nos infelicita pela exploração colonial. Somos ricos de energia e miseráveis sociais. A formulação de Nelson Werneck Sodré é uma bela síntese. Ele dizia:
para fazermos um jeito, Lorde inglês, aqueles, milhares de indianos, chineses, malaios, argentinos, brasileiros passaram fome e trabalharam em condições subhumanas. É justamente essa articulação entre o mundo rico, explorando o mundo pobre, que a ideologia burguesa nega e oculta sob todas as formas, inclusive a verdade histórica do que se passou no golpe de 64. É isso que explica a miséria brasileira. O resultado de nossa produção não fica entre nós. E aí vale lembrar, Getúlio Vargas, em 1906, estudante de Direito, da Faculdade de Direito, ao receber o presidente Afonso Pena, que pela primeira vez pisava no solo do Rio Grande do Sul, fez um discurso, foi eleito como orador da turma, e fez um discurso e escolheu como tema o destino dos países condenados a recomprar manufaturados ou produto da sua exportação. Era o caso do Brasil. Produzia ferro, mas importava até enxada. Como o nosso grande guerreiro Sted fala, somos os maiores exportadores de couro cru e o maior importador do mundo de tênis. Nosso nióbio, 98% da jazida mundial está em solo brasileiro. Sem o nióbio, nem um míssil Tomahawk dos Estados Unidos decolaria, nem um avião. Nossas riquezas minerais. O Brasil hoje é o país que mais importa telefone celular. Tem mais celular do que pessoas no nosso país. E nós não podemos produzir o chip, que a matéria-prima é nossa. Então, quando Getúlio, lá como estudante de Direito, em 1906, faz essa denúncia, e que depois de 48 anos, quando ele chega à presidência da República, inclusive dá um tiro no próprio peito para denunciar esse golpe imperialista e adiar o golpe, pagou na própria carne, como eu disse, assim como Jango e Brizola. Então a formação da burguesia, na verdade, ela é feita na economia de exportação. Somos acumulação exportadora. A tara por export. Isso constitui o lema de todos os governos depois de 1964. Fora export. Lembremos o mote conceitual que o Brizola sempre disse, que ele criou, que era justamente as perdas internacionais da economia, que na verdade trata-se de um tipo de extração dos nossos recursos naturais em sua forma predatória, feita pelas grandes corporações estrangeiras. Só lembrar o que a Chevron veio fazer no nosso litoral, tirar o petróleo, sequer ia aportar, e o que ela deixou, um ecocídio no nosso litoral, e não foi punida. Ela ia vir aqui sugar de canudinho nossa matéria-prima energética, não ia sequer aportar no nosso litoral, ia para os Estados Unidos, mandar para a sua siderurgia, e nós íamos comprar seus produtos superfaturados. Lembrando que Brizola, lá, governador do estado, encampou a Bondencher e a ITT, a energia e o telefone, mas não encampou com a caneta de governador. Foi nos tribunais. Todos os tribunais reconheceram que elas lesavam o povo gaúcho. E assim ele encampou, porque faltava inclusive energia para a própria indústria nacional do Rio Grande do Sul. E a justiça entendeu que ela dava prejuízo. E aí teve encampação. Assim como o Jango encampou uma das maiores mineradoras americanas em solo brasileiro. E ninguém fala. Inclusive foi ocultado, inclusive da academia universitária. O pré-requisito para fazer a reforma agrária é a existência da soberania nacional,
E aí, realmente é complicado de ser atingido, principalmente por causa da dívida externa, dos empréstimos e investimentos estrangeiros, além das megas empresas multinacionais que dão as regras do jogo do poder, tanto econômico como político. Olha o que está acontecendo na nossa cidade do Rio de Janeiro: a especulação imobiliária, o trânsito, a falta de investimento em transporte de massa, priorizando sim transporte que sequer são feitos aqui, porque o pneu é importado e o motor é importado do ônibus, assim como a carroceria algumas feitas no país. Então, portanto, a reforma agrária não se faz porque o governo não quer. Na verdade, não interessa às forças que o representam. A terra repartida em pequenas propriedades condiz inteiramente com os interesses do proletário urbano, porque neutraliza principalmente o crescimento do exército industrial de reserva, aquele massa sobrante. O boia fria é um sem terra e, no limite, um sem emprego. Portanto, não tem condições sequer de colocar sua família trabalhando numa agricultura monoculturista. Basta ver nossos centros urbanos adensados, a favela, Canudos, uma espécie de Canudos, a miséria, a violência. E aí, a UPP, porque não fez reforma agrária. Portanto, como parte do pacote imperialista, é preciso criminalizar a miséria. Darcy Ribeiro, verdadeiro educador do PDT, associava o CIEP com reforma agrária. Dizia que estávamos, e estamos, na verdade, doentes, doendo em dólares. O ecotrabalhismo de Darcy Brizola não separou o regime de trabalho da natureza, assim como denunciou que o subdesenvolvimento depreda o meio ambiente. Um dos tópicos essenciais da programática do PDT, justamente de outrora, foi o cuidado com a natureza, junto com a preocupação dos deserdados, do que resultou principalmente a educação como um plano de emergência, como dizia Darcy, a curto e médio prazo. A propósito, outro intelectual marxista e nacionalista que esteve muito próximo de Brizola quando governador do Rio Grande do Sul, Paulo Schilling, que nosso grande Sted, amigo, fez e ajudou Brizola a fazer a primeira reforma agrária, acampamento master, é esse mesmo, lá em Camaquã, durante o governo Leonel Brizola, banhado no colégio. Outro grande, Raul Sandic, uruguaio, Tupamaro, amigo de Brizola, lutou a vida inteira para fazer a reforma agrária. E em 62, Brizola era governador e ele queria fazer ali uma grande aliança continental diante da armação do golpe de Estado que acabou vindo em 64. Gondim da Fonseca, em seu livro Os Gorilas e o Povo e a Reforma Agrária, advertia em 1963, quanto à manobra do Carlos Lacerda, Eugênio Goudin, Adhemar de Barros e o Lincoln Gordon, leão de chácara do imperialismo norte-americano, aqui na Embaixada Americana. É parecido com o que estão querendo fazer com a Venezuela, através de institutos, verbas pompudas e através das suas embaixadas americanas, que inclusive foram mandadas embora daquele país, porque trabalham diariamente para promover um golpe de Estado, para retirar do poder um governo eleito democraticamente, como foi assim com o João Goulart, eleito diversas vezes, inclusive com mais votos do que o presidente, porque na época você votava no vice. Aí o João vai poder discorrer mais nesse assunto, mostrando o que se deu no nosso país. E dizia o Gondim da Fonseca no livro: eles desejam o golpe, e o golpe virá na seta
se Jango não se apoiar num dispositivo militar nacionalista 100% firme. Outro dia vimos a história no jornal mostrando que quem traiu, não é verdade, com malas e malas de dinheiro. Quem derrubou o Jango foram as multinacionais. O poder multinacional continua comandando a política até hoje, por intermédio da democracia credicar, que vinga no país. Essa política democrata não alterou a maneira subalterna do Brasil se relacionar principalmente com as metrópoles imperialistas. O belo e grande líder trabalhista, João Goulart, um herói nacional, tentou realizar as duas reformas essenciais para o nosso país e para o povo brasileiro: a supressão das remessas de lucro para o estrangeiro e a reforma agrária. Se a beleza é revolução, conformismo rima com feiura, que não é senão, principalmente, o reinado do valor de troca. E é isso que causa, principalmente na nossa cidade, um valor de troca, onde uma minoria vai viver no paraíso e a maioria vai viver no inferno. Viva Getúlio, viva Jango, viva Brizola. Muito obrigado.